Chiló, já deu a palestra para a gente. Porque se a gente começar a falar muito e está tudo em vídeo, para que a gente vai ficar conversando com vocês? Vocês podem ver o vídeo diretamente. Então, a programação, digamos assim, um pouco mais educativa, quem tiver interesse no projeto de educação e a relação de educação com cultura, com turismo, vai ser amanhã, 9h30. Os alunos, diretores de escola, de faculdade, professores, enfim, amanhã vai ser um debate um pouco mais ligado à área de educação, que é o projeto de contar a história do Brasil de outro ponto de vista, não do ponto de vista do litoral, do ponto de vista da pau-brasil, do açúcar, não, contar do ponto de vista do sertão, do ponto de vista do Brasil Central. Então, a gente faz esse debate um pouco mais acadêmico, um pouco mais educativo e cultural, amanhã cedo. Hoje, então, vamos fazer uma coisa um pouco mais festiva, e a gente está lançando, então, um kit. Esse projeto foi patrocinado pelo governo do Distrito Federal, e nós entregamos para toda a escola pública de Brasília. São 650 escolas públicas, são 520 mil estudantes, 32 mil professores, todos estão estudando a história do Anhanguera e a passagem que ele vai fazer por Brasília há 300 anos atrás, e toda a história do Brasil a partir de Santana do Parnaíba e da cidade de Goiás. Então, nós entregamos esse material para todas as escolas. Ano que vem, Brasília vai fazer 50 anos, e o Caminho do Anhanguera é parte integrante do aniversário da cidade, apesar do nosso vice-governador ser casado com a neta do JK e não gostar muito dessa história. Ele só quer falar de JK é muito importante. Mas eu estou dizendo, primeiro, na história branca do Centro-Oeste, a pessoa mais importante foi Anhanguera II, que ele colonizou e ocupou Goiás e Tocantins. Depois, com todo respeito, nos últimos 50 anos, chegou o JK. Então, são dois marcos da ocupação branca no sertão, primeiro com Anhanguera II, depois com Getúlio Vargas e Goiânia, e o terceiro marco é JK com Brasília. Então, não podemos só privilegiar o ponto de vista da capital do Brasil. Enfim, esse debate é um debate bom lá em Brasília, mas a gente está colocando, então, toda a história desde a pré-história, porque o Brasil tem sido ocupado desde 50 mil anos atrás, 60 mil anos atrás, são grupos pré-históricos, depois você tem os grupos indígenas, para depois chegar nos bandeirantes, enfim, a gente conta tudo isso numa série de 52 capítulos. Mas quem foi o Anhanguera? Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera II, saiu de São Paulo em direção ao sertão dos Goiáses em 1722, buscando refazer o caminho que seu pai, o Anhanguera I, trilhou em 1683. Sua viagem durou 3 anos, por mais de 4.000 quilômetros, passando pela região de Campinas, Ribeirão Preto, Uberlândia, Catalão, Cristalina, Brasília, Formosa, Cavalcante e Colinas do Sul, na Chapada dos Veadeiros. Desceu para Niquelândia, Cocalzinho, Corumbá, Pirenópolis e a cidade de Goiás. Em 1726, a partir da sua descoberta, Goiás e Tocantins passaram a pertencer a São Paulo. O Anhanguera se tornou o capitão-mor regente das Minas dos Goiáses, o fundador da primeira capital, Vila Boa, atual cidade de Goiás, e ainda criador da primeira estrada real que transportava o ouro de Goiás para São Paulo, a atual e famosa rodovia Anhanguera. O tipo de desenvolvimento promovido pela corrida do ouro se mostrou insustentável, pois exterminou nações indígenas que moravam no interior do país, expropriou suas terras, sua história e sua cultura, e ainda escravizou os negros para a mão de obra. Foi um crescimento desordenado, criador de diversos povoados que em pouco mais de 50 anos passaram de um apogeu mercantil para uma ruralização da economia. Nós teríamos 2 capítulos sobre todo o estado de São Paulo, 2 capítulos sobre todo o estado de Minas Gerais e 40 e poucos capítulos sobre Goiás e o Distrito Federal. Mas quando eu cheguei aqui em Santana do Parnaíba, eu falei, pode parar, não quero nem saber, vou brigar com o governo lá. E aí não tinha nenhum capítulo sobre Santana. E eu coloquei 3 capítulos de 12 minutos sobre Santana do Parnaíba, fui para Itu, gravei Casa Branca, Mogi Guaçu, Mogi-mirim, Campinas, Jundiaí. Eu acabei falando quase 20 capítulos sobre o estado de São Paulo, porque senão a gente ia matar a história, mostrar essa dimensão da riqueza que é a própria história. E só para deixar vocês curiosos, na época que o Anhanguera saiu daqui de São Paulo, Santana do Parnaíba, 100 quilômetros para o norte do país,
era sertão desconhecido. Então hoje é muito fácil. Vocês falam assim, vamos lá para Brasília? Vamos. Vamos lá amanhã cedo? Todo mundo aqui. Amanhã cedo, 8 horas da manhã, a gente aluga um ônibus aí, vai todo mundo. Tem rodovia asfaltada, tem posto de gasolina, tem lugar para se alimentar, tem posto rodoviário, tem tudo que a gente quiser até chegar em Brasília. Naquela época, sertão desconhecido, cheio de índios, animais, 150 pessoas caminhando, ou a cavalo, carregando as comidas em mulas, né? E aí você leva um pouco de paçoca de carne seca, mas daqui a pouco a comida acaba. Então, daqui a 2, 3, 4 meses a comida acaba, aí você vai ter que caçar. E quem já foi para o Cerrado sabe que para caçar uma siriema, com esse bacamarte que vocês viram aí, na hora que o cara vai armar o bacamarte, a siriema já fugiu faz tempo, né? Então, é uma seca e o Anhanguera vai chegando na região de Brasília numa seca muito grande, né? E aí, imagina, são 150 pessoas para comer todo dia. Chega na beira do rio, você pode pescar 10 peixes, você tem que pescar 150. E no dia seguinte, novamente. Então, imagina a dificuldade que é fazer essa ideia. Por isso, eu preferi mexer no projeto Betânia de Santana do Parnaíba. Para vocês entenderem esse projeto, só tinha, de uma forma organizada, São Paulo e Santana. De Santana para frente, Jundiaí, Campinas, já não existia, era uma terra de índio. E aí, na beira dos rios, do rio Mogi Guaçu, do rio Mogi Mirim, começou a ter os pousos da estrada real que a Anhanguera fundou. Então, na verdade, ele é um dos responsáveis pela fundação de Campinas, Jundiaí e todo esse Nordeste paulista, Ribeirão Preto, tudo aí, consequência da passagem dele e dos pousos de tropeiros que vão virando cidades depois. Então, é muito importante vocês saberem disso. E é importante saber que, perguntem para a Garcia, que é nossa historiadora, praticamente Santana do Parnaíba era todo o Nordeste paulista, ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês se emancipou de Santana do Parnaíba. Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Ribeirão Preto, Batatais, tudo que vocês conhecem por aí, são cidades que vão se emancipando da grande mãe, que é Santana do Parnaíba. Então é muito interessante a história daqui, por isso a gente fez 3 capítulos sobre Santana. Vamos assistir agora o capítulo 5º. O primeiro é Brasília, 2 e 3 São Paulo, e 4, 5, 6 Santana do Parnaíba. Então vamos passar agora o capítulo 5º, que é o segundo de Santana. O Caminho do Anhanguera. A história de um bandeirante paulista que desbravou a região de Brasília e Goiás. Um marco para o povoamento do Brasil Central. Uma história inédita, fascinante, com belas paisagens e cachoeiras, monumentos patrimoniais, curiosidades. A nossa pré-história. São relatos e roteiros incríveis. Assim que se constatou a ocorrência de ouro no interior do Brasil, vários aventureiros atraídos pela possibilidade de enriquecimento rápido foram se aglomerando em regiões estratégicas como Santana de Parnaíba. Lá fizeram inúmeras roças para garantir a alimentação dos sertanistas. Aos poucos, foram se formando os núcleos urbanos frutos do bandeirismo. Com o tempo, as cidades se modernizaram, deixando para trás as construções antigas. Mas, em Santana, foi diferente. A cidade manteve seu conjunto arquitetônico colonial. A casa número 80 é um dos patrimônios mais antigos de Santana de Parnaíba. Na Casa Museu do Anhanguera existem 2 tipos de técnicas construtivas tradicionais da época das bandeiras, a taipa de pilão e a taipa de sopapo. A taipa de pilão é onde nós vamos colocando a terra crua, umedecida, vai ser colocada em camadas e apiloada com uma mão de pilão própria, né? Após realizarmos a primeira compactação até encher o taipau, esse taipau é desmontado e montado na parte superior até a altura necessária da parede. Aqui nesta parede nós temos a segunda técnica construtiva tradicional empregada neste casarão, que é a taipa de sopapo ou pau a pique.
é colocado na parte de baixo algumas madeiras em pé, o pau a pique. Depois é realizada uma trama de madeira amarrada com cipó. Após a realização dessa trama de madeira, os vãos são preenchidos com barros, né? Jogado com a própria mão. Por isso o nome taipa de sopapo. Existem algumas diferenças básicas entre a taipa de pilão e a taipa de sopapo. Uma delas é que a taipa de pilão é utilizada em paredes externas e paredes internas que têm a função estrutural de receber o peso dos forros e da cobertura. E a taipa de sopapo ou de pau a pique é utilizada internamente e só para divisão de ambientes. Uma viagem traçada pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva II de 1722 a 1725. Ele foi o responsável pelo povoamento da região de Brasília e Goiás e peça-chave para a trajetória da nossa história. Logo no brasão de armas do município de Santana de Parnaíba, identificamos o quanto a cidade está ligada aos bandeirantes. O escudo azul representa o perfil geográfico do Brasil, dividido pela linha de Tordesilhas. A assinatura em prata quer dizer que o Brasil estaria reduzido a 1/3 se não fossem os bandeirantes. O escudo possui também uma coroa de prata com 8 torres e 2 bandeirantes. O da direita com o estandarte de Santana e o da esquerda com o arcabuz. A história dos Buenos da Silva começa na Espanha. Ao contrário do que muitos pensam, os bandeirantes não eram apenas de origem portuguesa. Essa é uma família que mostra, em primeiro lugar, a importância dos espanhóis em São Paulo e também mostra como essa tradição de sertanista passa de pai para filho, e que fica gerações. Na família Bueno, eu vou atrás do primeiro membro que chegou ao Brasil em 1571, que foi o Francisco Ramírez de Porros. Veio de Sevilha e já veio com um filho, o sevilhano, carpinteiro da Ribeira, Bartolomeu Bueno, entre aspas, da Ribeira, porque ele trabalhava na construção e reparos de navios. O sevilhano, que era um espanhol que veio junto com vários outros espanhóis e flamengos, na época da União das Coroas, isso é, entre 1580 e 1640. Ele veio no final do século XVI e teve uma extensa família em São Paulo, que acabou ocupando vários bairros importantes. Um dos filhos de Bartolomeu Bueno, o sevilhano, era Francisco Bueno. E Francisco Bueno está muito articulado a essa história, porque ele foi um capitão muito importante nas expedições que foram para o sul. E ele estava junto com Fernão Dias Paz e outros em 1638, quando a expedição deles foi destruída e o próprio Francisco Bueno foi morto na revolta dos índios. Deixou o Bartolomeu Bueno da Silva, órfão, bastante jovem. Há relatos de que o jovem órfão Bartolomeu Bueno da Silva I acabou se fixando em Santana de Parnaíba. Ele possivelmente morou no atual Museu Histórico e Pedagógico Casa do Anhanguera.
massa. Nossa tela, que representa o primeiro Anhanguera, é uma tela sempre emblemática que o público presta muita atenção, porque muitas vezes também estava nos livros didáticos. Ela representa o primeiro Anhanguera ateando fogo, não é? Aquela cena célebre, né? Na aguardente ou no álcool, e fazendo com que os índios acreditassem que ele era capaz de colocar o fogo na água, né? Por isso, então, serem obrigados a relatar onde estavam as lavras de ouro, né? Mas esse quadro é um quadro sempre muito importante, e aí, é claro, é a deixa para que nós lembremos, né, a associação ao diabo velho, né, o problema do cegamento de uma das vistas, enfim. Esse termo, Anhangá, enfim, é um termo ambíguo, né, porque aí, na verdade, não quer dizer necessariamente o espírito maligno, mas, de todo modo, ficou, né, esse nome que certamente expressa, né, a autoridade que o Bartolomeu Bueno da Silva teve sobre os grupos indígenas com os quais ele teve alguma relação. Em 1683, Anhanguera I leva seu filho com 12 ou 14 anos numa de suas expedições. A partir da década de 1660, mais ou menos, né, mas comprovadamente na década de 1670, ele já conduz algumas expedições, né, para o Brasil Central, o que é hoje Brasil Central, basicamente com a intenção de aprisionar índios para as unidades de produção aqui de Santana de Parnaíba. Cerca de 40 anos depois, em 1722, o Anhanguera Filho viaja novamente para os sertões goiáses para refazer a viagem que fez com o pai. Após 3 difíceis anos, ele retorna a São Paulo com boas notícias. Descobriu ouro, índios amistosos e boas terras. Um ano mais tarde, Anhanguera Filho retorna como capitão-mor regente das Minas Goianas e funda a cidade de Goiás. É a primeira viagem de Bartolomeu Bueno Filho, os quase 3.000 quilômetros percorridos por ele, que vamos recontar durante a série O Caminho do Anhanguera. Em 1532, Martim Afonso de Souza recebe a capitania de São Vicente. Eram mais de 100 léguas de costa litorânea. Mas os caiçaras, mestiços de branco e índio, moradores das praias, subiram a Serra do Mar e alcançaram o Planalto. E não parou por aí. Depois de fundada a vila de São Paulo de Piratininga, os paulistas não se limitaram a cercas e muros. Foi assim que São Paulo dos Bandeirantes ampliou não só o território brasileiro, como o seu próprio território. Hoje, São Paulo impressiona. O estado ocupa cerca de 240.000 quilômetros quadrados de extensão, com 645 municípios, dentre eles Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba tem grande importância histórica para o Brasil. A cidade foi berço de respeitáveis sertanistas. Não é à toa que, em 2006, ganhou da prefeitura o admirável monumento aos bandeirantes. O monumento aos bandeirantes demorou 3 anos para ser feito. E me baseei o monumento nas qualidades dos bandeirantes. O cliente me dá o tema, e aí o que acontece? Eu modelo uma ideia, uma maquete, e da maquete eu faço a ideia. Depois da ideia pronta, daí eu passo para a parte de modelagem. Toda peça tem o seu ponto da vida, que eu chamo. O da coragem, que simboliza a coragem, seria coisas do cotidiano que realmente aconteciam. A cobra, a onça e tudo junto, porque o perigo da selva era constante. O escravo puxando é o povo, né? Dono da selva, que é o índio, que foi a ideia de mostrar ele como poderoso, como forte, não como um coitadinho, mas um índio que lutou, que ajudou a desbravar o Brasil também. O nascimento do povo brasileiro, que o povo brasileiro é a miscigenação, né? O cruzamento das raças que nós temos hoje tão grande no Brasil. Aí teve a fundação da cidade, que foi a chegada de Suzana Dias aqui,
quando os bandeirantes chegaram aqui, eles tinham que parar no lugar. E ela montou uma mercearia e começava a vender os mantimentos. Por isso que dizem que a primeira empresária brasileira, mulher, foi a Suzana Dias. O André Fernandes, que é o último, ele foi filho de Suzana Dias, ele está acompanhando e olhando para trás, para fazer aquele elo do passado e do futuro. Suzana Dias, na verdade, talvez seja a personagem mais importante, né? Porque ela expressa a forma de povoamento de São Paulo. O André Fernandes era filho de Suzana Dias e Manuel Fernandes Ramos e a ele se atribui a fundação de Santana de Parnaíba. A eles, na verdade, porque talvez a personagem mais importante nesse movimento em que se criou uma nova vila em 1625 era a própria Suzana Dias. Assim como Suzana Dias, o padre Guilherme Pompeu também faz parte do monumento. Ele foi um grande financiador das bandeiras paulistas. Eu retratei ele como um rei, e ele era muito rico. Dizem que Araçariguama aqui tinha até 100 quartos com 100 pinicos de ouro. Isso daí tem livros que retratam sobre isso. E a ideia foi fazer ele tipo um rei poderoso e ao mesmo tempo preocupado com si mesmo e não com a cruz que ele está carregando. A vila de Parnaíba abastecia os bandeirantes antes de seguirem em viagem. Uma das comidas típicas da época, ainda apreciada na região, é a tradicional paçoca de carne. O processo de fazer a carne seca começa com a dessalga da carne seca. Então, de um dia para o outro, a gente deixa ela de molho na água. No dia seguinte, joga essa água fora, pica ela em pedaços pequenos para facilitar a hora do uso do pilão. A gente vai colocando aos poucos no pilão, primeiro a carne seca, depois a farinha de milho, depois um pouco da farinha de mandioca, uma colher de açúcar e bate. Soca bastante até ela incorporar. A carne seca tem que incorporar a farinha. Aí prova-se o sal. Se faltar sal, coloca-se mais um pouco, mexe bastante antes de socar, para o sal não acumular num lugar só. E aí vai batendo até chegar nesse ponto que vocês estão vendo aí. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai aprendeu com o pai dele, que assim sucessivamente, né? Vários bandeirantes fizeram da vila de Parnaíba uma referência para suas expedições. Os sertanistas marcaram Santana, fossem eles nascidos, moradores ou apenas passageiros pela região. Domingos Jorge Velho, por exemplo, foi um bandeirante nascido em Santana de Parnaíba. Entre seus feitos está a triste destruição do mais importante quilombo do Brasil, o Quilombo dos Palmares, do líder negro Zumbi. Domingos Jorge Velho, que seria aquele cara se preparando, ali eu quis passar mais o lado militar mesmo, ao lado da arrogância, mas é o lado mais violento do Bandeirantes. Raposo Tavares, eu peguei a alma dele quando eu li que para os amigos ele era um herói, para os inimigos e os índios era a personificação da morte. Então eu quis retratar um herói de um lado, do outro lado eu quis colocar ao lado dele de matar. Ele também representa algo da história de São Paulo e de Santana de Parnaíba durante o século XVII, no sentido de que ele começa nas grandes investidas contra as missões jesuíticas e guaraníticas do sul, ao sul de São Paulo, que é em território espanhol, e ele junta um grupo bastante significativo de trabalhadores índios que vão produzir trigo e outros gêneros alimentícios na sua grande fazenda em Quitaúna. Bastante valorizado pelos parnaibanos, Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera I, foi um dos mais importantes sertanistas brasileiros. O Anhanguera é o morador mais ilustre da cidade e é mais honrado da cidade, na minha opinião, né? O povo parnaibano com certeza honra muito os bandeirantes, e não é de agora, de muitos anos atrás, porque eles são bandeirantes. Se pegar aí, até hoje tem várias pessoas que saíram daqui, estão levando o nome da cidade, estão levando o nome do Brasil, né? O Anhanguera representa essa garra, essa força do povo nosso, que não desiste.